Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Tá Rotina. na rotina para você toda terça-feira e sexta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube. Eu sou a Raquel do Fábio. Eu sou o Fábio da Rainha. Se você acredita que o amor é compartilhado nas pequenas ações do dia a dia, esse canal é para você. Esse canal é para você, casal, e o tema de hoje falaremos sobre algo diferente, baseado num filme muito bom que assistimos há poucos dias e resolvemos trazer um tema diferente para comentarmos. Quem sabe trazer um pouco de reflexão para você, casal. Exato, o filme é Histórias de um Casamento, lições reais para evitarmos o divórcio. Esse filme ele tem como atriz Scarlett Johansson e o Adam Drive. Driver, né? Grandes atores. Só que esse filme ele traz muito da falta de comunicação num casamento. E o que a falta de comunicação a longo prazo pode causar se a gente não tiver essa consciência. Esse filme é um dos filmes mais intensos que eu já assisti sobre relacionamentos, porque é uma história de ficção, mas ele traz muitos assuntos reais, vividos por qualquer casal. Ele traz a falta de comunicação, ele traz a falta de consenso nos sonhos, nos planos, ele traz a dificuldade de conciliar a vida a dois. É um filme delicado, é um filme que aborda o divórcio de uma maneira muito intensa e dolorosa. E assim que assistindo a gente consegue tirar vários aprendizados dele. Esses vários aprendizados é a gente começar a perceber o que devemos corrigir enquanto há tempo. Porque no início é flores, no início tudo é lindo, é maravilhoso, mas com esse filme a gente consegue enxergar as dificuldades, dores e frustrações que o casal acaba passando. Mais até do lado feminino do que o lado masculino. O lado masculino, para ele está tudo bem, está tudo lindo, está maravilhoso, mas o íntimo da esposa já está começando a ficar desgastado. Porque nesse filme ele relata muito o sonho realizado do personagem. Ele é um grande diretor, se torna um grande diretor de teatro, onde a sua esposa, a Nicole, né, vivido pela Scarlett, ela larga praticamente a vida dela no cinema, onde ela estava em ascensão, e começa a dar apoio ao seu marido, a partir do casamento. Mas só que o tempo passa. Esse filme, a delicadeza e a profundidade dele em retratar justamente essas questões, porque no início ele, um diretor em ascensão e ela uma atriz em ascensão. Então, eles acabaram vendo o útil ao agradável, né? Ele como um grande diretor e ela como uma grande atriz, e começaram a trabalhar juntos na companhia de teatro dele, onde o maior sonho dele é se tornar um ator, um diretor reconhecido em Nova York, certamente na Broadway. Ele chega a ir até com a peça para Broadway, mas não consegue se sustentar. No início, maravilhoso, ela abre mão da carreira dela, ela abre mão dos planos dela de Los Angeles e se dedica a ele. Só que no decorrer do filme a gente percebe que o personagem Charlie, ele era altamente egocêntrico, porque ele não tinha a percepção dela, dos sacrifícios dela.
da carreira que ela abriu mão, ele não tinha a percepção dos pedidos que muitas vezes ela fazia, que ela gostaria que ele fosse para Los Angeles com ela, para ela certamente retomar a carreira dela ou não, e que ele deixasse ela dirigir. Ela tinha um desejo muito grande por dirigir. Ele elogiava que ela ouvia todos, mas o que me deu a entender é que em nenhum momento ele a ouvia, porque ela tinha esse desejo de dirigir, ela pediu para ele ir para Los Angeles com ela. Ele teve oportunidade de trabalho para ir para Los Angeles para dirigir uma peça teatral e ele abriu mão de tudo porque na cabeça dele ele queria permanecer em Nova York e ela, com o filho, tinham que permanecer ali apoiando. Porque ele já estava na área de conforto. Ele como homem, ele tinha compreendido que onde ele já estava sendo bem-sucedido, com a ajuda da sua esposa. E para ele, a visão dele que estava tudo bem, estava tudo maravilhoso. Até a virada de chave dela, da esposa, de começar a compreender que ele não estava dando um apoio, suporte naquilo que ela precisava. Ela também precisava realizar os sonhos dela. Os sonhos dela que faziam parte dos sonhos da família, que também ia favorecer a família, profissionalmente, os dois, onde ela teve uma oportunidade de trabalho para estrear uma série. E isso já estava gerando um conflito dentro dela, porque quando ela conversou com ele não deu importância devida ao que ela estava falando. E isso criou uma mágoa. Só que essa mágoa ela não vem da noite para o dia. São pequenas feridas que vão sendo causadas ao longo do casamento, onde só ela se dedica, só ela se doa, só ela faz, só ela ajuda, só ela colabora, só ela ouve, só ela faz. Apesar de o personagem dele, demonstrar ser um grande pai, uma pessoa incrível, boa. O desenho do filme mostrava que ele não tinha família, que a família dele era o teatro e era a família dela. Então ele tinha um dom, assim relatava no filme, que ele fazia com que as pessoas ao redor se sentissem em casa. Então todos amavam a figura dele. Então a gente sabe que o marido era uma ótima pessoa. Também um ótimo pai, mas já estava começando também a deixar de lado, porque a prioridade estava sendo muito trabalho. Então, assim, ele não escutava a esposa, quando ele fazia alguma coisa com o filho, não fazia nada de 100%, ficava no celular o tempo todo, resolvendo as coisas, e isso foi desgastando. E aí começa a vir esse perigo, onde a esposa ficou desgastada. Eu quero realizar meu sonho, eu quero mais, eu quero ir além. E aí começa a vir as dúvidas: o que que eu faço? O que que eu devo fazer? E aí ela começa a dar os sinais para ele, né? Collie e o Charlie, eles se amam, eles se admiram, mas a falta de conversas difíceis que às vezes a gente precisa ter em nossos relacionamentos, a falta de uma comunicação assertiva, uma reciprocidade afetiva, foi gerando simplesmente um espaço enorme entre os dois. E quando eles perceberam, já estava, não digo tarde demais, porque eu acredito que daria, na vida real, daria para salvar esse casamento com certeza, mas assim já estava difícil, ele já tinha um muro emocional entre os dois. E eu assisti esse filme me perguntando muitas vezes que muros emocionais que são erguidos de maneira imperceptíveis no nos nossos relacionamentos.
Que muros emocionais que a gente levanta diariamente entre mim e o meu cônjuge. É um filme que ficou claro de uma forma bem sutil que o casamento ele não acabou com uma grande tempestade. O casamento acabou com a telha que estava furada há muito tempo e eles não se perceberam. Embora se amassem, embora se admirassem, embora tivessem uma boa relação interpessoal entre os dois. Tem uma demonstração de um detalhe que fica imperceptível no filme. No filme, esse imperceptível é o que acontece na vida de muitos casais. Eu vou relatar eles. No personagem, ela cuidava dele e do filho. Ela, além de cuidar tudo de cuidado ao redor dele e do filho, ela tinha o hábito de cortar o cabelo dele. Então, quem cortava o cabelo do marido era a esposa. Quem cortava o cabelo do filho era a esposa. Aí vem um detalhe. Na hora que a esposa estava cortando o cabelo do marido, o filho varria o chão e varria o cabelo cortado no chão para a par. Depois, ela cortava o cabelo do filho. O pai estava limpando o chão e varrendo para a par. A pergunta é: ela foi cortar o próprio cabelo. Quem estava lá para limpar o chão enquanto ela cortava o cabelo? Ninguém. Ninguém. O marido, o filho. Simplesmente ela estava cortando o cabelo e demonstrou que a mulher nessa situação ela está só. Ela cuidou do marido, o filho ajudando, ela cuidou do filho, o marido ajudando. Não era para os dois estarem ajudando, um ajudando a mãe, ou o marido ajudando, ou principalmente o marido ali ajudando a ela? Não. E muitas das vezes vem a reflexão. É exatamente isso que fazemos no nosso dia a dia com o nosso cônjuge. Temos algo a aprender com o filme? Temos. É uma cena que passa, se a gente não tiver essa percepção, até que foca nela e passa. E é isso que muitas esposas passam em seus casamentos. Elas dão suporte ao seu marido, elas dão apoio, elas se dedicam, ela faz por onde, cuidam dele com amor incondicional. Aí, quando tem os filhos, a mesma coisa. E quando cuida-se, e na hora de cuidar dela, Quem cuida? Quem cuida da esposa? Quem protege a esposa? Quem está sensível ao que a esposa, a mãe tem a dizer? Quem escuta? Ou será que todas as vezes que ela abre a boca é melhor fugir da conversa? É mais fácil. É mais fácil fugir da conversa a curto prazo. A médio e longo prazo é destruição total. Conversas difíceis, elas são difíceis, de fato, mas elas são necessárias. Esse filme, a gente recomenda a você que você assista e que você tire as suas próprias conclusões e reflita. Reflita porque é um casal lindo, é um casal bem-sucedido, é um casal que tem uma família linda, mas a falta de diálogo, a falta de uma comunicação assertiva foi criando um muro emocional invisível entre eles. E a pergunta que eu quero fazer é: no seu casamento, você tem se percebido cuidando do seu cônjuge? Você tem se percebido ouvindo o seu cônjuge? Você tem se percebido valorizando o seu cônjuge e sendo valorizado também? Ou será que em seu casamento o que reina é igual o Charlie, ele que controlava o poder da relação? faltava comunicação. Comunicação assertiva dos dois sentarem
e conversar. Não é só um ter direito de falar, onde só ele tinha o direito de falar, mas a esposa ter voz. Isso que a gente está falando aqui, vem a reflexão que não vale só para a figura do homem na questão desse, como esse filme relata. Mas se trocarmos, isso também acontece quando o cônjuge também é a parte feminina. E é essa reflexão que temos que ter, e esse cuidado que devemos ter. Aconselhamos você a assistir esse filme porque aos nossos olhos ele nos traz um ensinamento. Talvez no seu vai trazer outros ensinamentos e talvez a vocês vai falar muito quanto a gente tem que ter cuidado, principalmente quando temos filhos. Algo extraordinário que ele tinha em mente, ele não esperava que a separação viesse a acontecer, porque eles se admiravam. Tinha um filho, e tudo era essa questão do filho, de não fazer algo que machucasse o filho e nem a eles. Eles queriam fazer isso da forma mais amigável possível, porque eles eram amigos. Só que até o ser amigos, eles tinham esquecido disso. Porque amigos conversam, amigos é uma troca de papo. Amigos, um ouve, o outro fala, um escuta e assim vai. E não estava acontecendo mais isso. Só tinha ele, que era o centro das atenções. E cadê o centro das atenções da esposa? Onde ele colocou o lugar da esposa? Onde eu coloco o lugar da minha esposa? A minha esposa não precisa estar comigo, mas eu gostaria que a minha esposa estivesse comigo na maioria das vezes, mas ela não está. Mas eu coloco a minha esposa no onde eu preciso que ela esteja. Então, onde quer que eu esteja, fora meu ambiente de trabalho, eu nunca deixo de citar a minha esposa. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu cito a minha esposa. Eu coloco ela como ela tem que ser. E isso é extremamente importante. Onde você tem colocado o seu cônjuge? Por que que homem não gosta de ter conversas difíceis relacionada ao casamento, à construção, a pontos de melhoria do casamento? Por que que homens fogem desse tipo de conversa? E aí chega em relação ao filme. Quando eles tiveram essa conversa, foi uma explosão, porque todas as vezes que ela falava alguma coisa, ela não era ouvida. E a pressão, nesse caso, que ele passava, ela também estava passando. Porque ela trabalhava junto com ele. Falta de comunicação. Porque se a esposa, ela tem algo para falar, ela simplesmente vai e fala. Mas ela fica dando indícios de que quer falar alguma coisa e o homem não tem bola de cristal. Poucos homens vão olhar para sua esposa e saber que a sua esposa está com dor de cabeça, que a sua esposa não está bem, que a sua esposa está com algum problema. Poucos homens vão ter essa percepção. Então, poucos homens, devido a tantas coisas, eles vão ter dificuldade sim com alguns detalhes. A mulher ela tem que ser clara e objetiva. Porque quando um homem ele conversa com outro homem, ele é claro e objetivo. E ele está acostumado com isso. O homem não conversa com muitas mulheres. O homem sério, até porque se ele é casado, ele não vai ficar conversando com um monte de mulher. Pelo menos a minha visão do filme, ela tentou falar algumas vezes, mas simplesmente ela não era ouvida. Então, assim, são muitos relatos que eu já vi de muitas mulheres falando de suas dificuldades de se comunicar, de se expressar com seus maridos. E você acabou de falar, o homem tem essa facilidade em lidar com o homem. E por que essa dificuldade tão grande de conseguir se comunicar com sua esposa, de conseguir, eh, vamos dizer, ouvir a sua esposa, de falar? Por que que todas as vezes que uma mulher ela tenta conversar com o seu marido, com o seu cônjuge, ele não escuta nada e já vira na cabeça dele como se fosse uma reclamação, sendo que os de fora ele acaba escutando? Ele tem que ter uma escolha
de querer ouvir a esposa. E em casos de ele sentir dificuldade, chegar e falar: amor, eu tenho dificuldade, você me ajuda. Quando eu estiver falando excessivamente e não te escutar, você me ponha no meu devido lugar, para que eu possa passar a te ouvir. Não vai ser fácil, vai ser difícil, porque eu não estou acostumado com isso. Mas se você me ajudar, por mais que eu fique chateado na hora, eu vou compreender e eu tenho que entender. Então, um dia após o outro, me ajude a me corrigir. Não foi assim que a gente fez na nossa caminhada do casamento? Eu não te pedi ajuda e não foi assim que foi feito? Porque eu cresci onde meu pai não ouvia minha mãe. Você sabe quem é meu pai? Meu pai, ele ouve alguém? Ele é o sabedor da razão. Então, já começa por aí. Então, o que acontece? Imagina se eu fosse o espelho do meu pai. Você ia ter vez? Nunca. Eu, com a idade que eu tenho hoje, maduro, com tudo que a gente já passou, eu consigo ter voz com meu pai? Eu consigo ensinar alguma coisa para meu pai? Até hoje. Então, como que filhos vão conseguir se desgarrar da figura do seu pai? Há poucos que não vão trazer isso no sangue e vão optar e falar assim: eu não quero ser a figura do meu pai. Mas quantos você sabe, assim nasci, assim cresci, assim eu sou? Que é a síndrome o quê? Da Gabriela. Infelizmente, isso é algo enraizado, passado de família para família. Poucos homens, como isso também acontece em muitas mulheres, onde poucos homens e poucas mulheres vão ter essa consciência de querer evoluir em seus casamentos, de querer se aperfeiçoar, de querer se for possível, dar abertura para que o outro possa corrigir. É assim que deveria ser o casamento. Um ser espelho para o outro e ambos se permitirem se corrigir com saúde, coisa que não acontece nos casamentos. Então, para o homem, isso sempre vai ser difícil e poucos desses homens vão vencer essa barreira e escutar suas mulheres. Poucos desses homens vão chegar para suas esposas e falar: preciso da sua ajuda. Se eu estou errando, me ajude. Porque isso é independente de religião, de crença, é caráter, pessoa, o que eu quero ser, como eu quero ser visto, como eu quero ser visto pela minha esposa. Eu estou errando com ela, então como que eu faço para me corrigir? Poucos vão ser assim. E aí, esse personagem, ele foi caindo e caindo e caindo porque ele não teve família. Como é relatado no filme, ele não teve família, ele não teve alguém para dar instrução para ele. O personagem teve pai e teve mãe, só que eles viviam brigando, eles viviam em um conflito, então isso para ele era muito ruim. Ok, obrigado. Eu tenho pai e tenho mãe, você conhece os dois. Eu posso seguir os dois? Me responde. Não, Eu não posso. Se eu seguisse meu pai, será que a gente seria casado? nunca. Tá aí a resposta. Mas eu tomei uma decisão antes. Eu peguei aquilo que era bom, isso eu quero para mim. Eu peguei o que era bom da minha mãe, eu quero isso para mim. Aí eu precisava de mais informações. Aí eu casei. Casei, agora eu preciso de mais conteúdo. Preciso de. Aí eu fui buscar casados com anos de experiência no casamento, referência. A gente foi pegando juntos. Não foi juntos? Foi juntos. Mas a gente vê muitos casais que têm um encontro de casais, não dão nem importância e congregam no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos. Tem um almoço romântico de casais, não quer nem participar e está no mesmo ambiente. E por aí vai. Então são escolhas. E depois chega lá no final, começa a ter o burburinho, tá ruim. Mas tá ruim por quê? Porque você não fez o seu trabalho de casa. Você não foi buscar ingredientes e ferramentas para poder ajustar o que tem que ajustar. A ferramenta serve para isso, para você ajustar o que tem que ajustar, apertar o que tem que apertar. Ingredientes servem para quê? Para poder dar sabor à comida. Um ponto interessante do filme
que eu achei é a questão do espírito de realização do homem. O homem precisa se sentir realizado para poder ele se sentir bem no ambiente familiar, para poder ele se sentir bem nas demais questões. Ele só se sentia realizado como diretor em Nova York. Essa necessidade de se sentir realizado, essa necessidade de ter esse sonho realizado, muitas vezes a gente dá tanta prioridade nesses anseios, nesses desejos, e a gente acaba negligenciando a nossa família. Muitas vezes a gente coloca o nosso projeto de vida como prioridade. Eu não estou dizendo que você não tem que ter um projeto de vida. Ter um projeto de vida é saudável tanto para o homem quanto para a mulher. Mas que nível de prioridade que você está dando? Porque como diretor de teatro, o Charles só se sentia realizado sendo diretor de teatro em Nova York. Ele recebeu propostas de trabalho, ele recebeu uma proposta de trabalho que ele achou interessante e ficou 6 meses fora, mas também recebeu propostas de trabalho para ele atuar 1 ano em Los Angeles, onde a esposa dele gostaria de estar. A esposa dele já tinha falado com ele várias vezes que queria ir para Los Angeles para ela voltar a dar retomada na carreira dela de atriz. E nesse sonho dele de ser bem-sucedido dentro de Nova York ou em outros lugares que ele julgasse ser importante, porque ele ficou algum tempo fora dirigindo uma peça, ele simplesmente negligenciou afetivamente um pedido da esposa dele para que eles fossem passar mais tempo em Los Angeles. Então, você falou sobre a realização profissional, né? Porque o homem tem esse anseio. Isso está enraizado, amor, em todo homem. Sabe onde? Gênesis 1. E no sexto dia, Deus, após finalizar a criação de tudo, ele criou o homem. E do homem ele fez a sua imagem e semelhança. Só que antes disso, ele já tinha criado. Primeiro dia, criação da luz e da escuridão, e ele disse: e assim é bom. Aí ele criou, segundo dia, criação do firmamento, o céu, e separou os céus e a terra. Terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, e tudo lindo, tudo era bom, tudo era perfeito. Deus já tinha, inclusive, eu vou conjecturar, já ouvi alguns historiadores falando que antes disso, tudo, Deus já tinha criado toda a criação divina, os anjos, toda aquela parte maravilhosa. Mas ele não satisfeito, ele criou a terra, tudo lindo e maravilhoso. E aí, ele querendo mais, mas já tinha criado tanta coisa linda, maravilhosa, mas tinha que criar algo mais. E do barro, Deus fez o quê? Do barro, Deus deu seu suspiro e fez do barro o homem, sua imagem, sua semelhança. O homem, ele quer mais, ele quer ansiar mais. E aí vem os erros, porque ele quer mais ser bem-sucedido, ele quer ir além, só que ele esqueceu que ele tem esposa, ele esqueceu que ele tem filho, ele esqueceu que esse mais deve ser a sua família, priorizar a sua família. Tudo lá fora é lindo e maravilhoso. Comprei um carro, não estou satisfeito com o carro, quero um carro melhor, quero uma mansão melhor, quero um status melhor, quero uma casa grande. Mas e a minha família, como é que está? Vem a reflexão. Tenho, tenho riquezas, construí riquezas, mas eu abri de mão a minha maior riqueza, que é meu filho. Meu filho não conhece direito o pai que tem. Minha esposa deixou de ter o marido há muito tempo, o melhor amigo há muito tempo. Por quê? Dei de tudo do bom e do melhor para minha esposa.
Dei de tudo, do bom e do melhor para o meu filho, mas eu não dei o principal, que foi minha atenção, meu carinho, o conversar, o interagir, o amor. E aí fui bem sucedido lá fora e na minha família. Lá fora eu sou rico, mas na família sou mais pobre do que qualquer pobre, porque na família não resta mais nada, não semeei nada, porque eu resolvi me dedicar de corpo e alma lá fora. Não é que isso não possa ser feito, mas que isso ande em conjunto para as demais coisas acontecer gradativamente. Eu tenho que priorizar minha esposa, eu tenho que priorizar meu filho. Se eu estou precisando de alguma coisa, a melhor amiga está ao seu lado. Porque não é na hora do sentimento de dor, como aconteceu, chegou no final, quando ele viu que ele perdeu a esposa, aí É é triste. triste. E a gente que está de fora vendo o filme, a gente fala assim: nossa, A gente chora. tinha tudo para recuperar, bastava os dois sentarem e conversar, e tiveram a oportunidade de sentar e conversar. Aí tem um momento do filme que eles foram diante de um profissional, psicólogo, né? No início do filme, eles estão diante de um terapeuta. De um terapeuta. E aí, cada um escreveu uma carta, né? As palavras sobre o seu cônjuge. E não foi lido, ela não queria ler. Ele até se prontificou a ler, mas aí acabou que não leu e tiveram a oportunidade de se corrigir ali. Mas ela estava tão ferida e ele estava tão do tipo: o que está acontecendo? Não estou entendendo. Os sinais estavam sendo dados, mas ele não quis captar. Essa é a falta que o homem tem, de captar esses sinais e achar que está tudo bem. E no olhar da esposa e perceber, ela não está bem. No relacionamento, no casamento, não tem melhor amizade do que a sua esposa, do que o seu marido. São os melhores amigos, são cúmplices, são companheiros. Mas tem que fazer escolhas. Escolhas de como eu quero ser para minha esposa, como eu quero ser para o meu marido e como eu quero ser para o meu filho. Quem é prioridade no seu casamento? Fica a reflexão. Nós convidamos você a assistir o filme História de um Casamento. É um filme bem intenso, é um dos filmes mais sensíveis sobre relacionamento que eu já assisti. É um filme profundo, é um filme delicado, mas é um filme que nos traz muitos ensinamentos. Assim como o Charlie e a Nicole, eles se amavam, se admiravam, mas isso não foi o suficiente para eles se manterem casados. Fique atento, fique atenta aos pequenos indícios silenciosos. Fique atenta à goteira no telhado que muitas vezes está pingando, pingando, pingando e sem perceber, quando você der por si, a casa já está alagada. Então, observe o seu cônjuge, observe o seu marido, sua esposa, coloque ele, coloque ela como prioridade na sua vida. A primeira prioridade que temos que ter, eu acredito, para nós mesmos é Deus, em segundo lugar é o nosso cônjuge. Busquem se comunicar de uma maneira mais assertiva. Eu sei que é difícil, eu sei que ter conversas difíceis é desafiador. Às vezes a gente acaba falando que não gostaria de falar num momento de tensão, mas busque um momento que haja paz, que haja compreensão, que ambos estejam descansados e alimentados para vocês terem essa conversa, porque também é preciso, é necessário ter essas conversas. Eu acredito que
na relação, se o Charlie e a Nicole tivessem feito alguns acordos no relacionamento deles, eu acredito que essa relação provavelmente não teria acabado, não teria chego ao divórcio. Então, faça acordos, negocie o que é importante para um, o que é importante para o outro. Somos dois que tentamos manter uma jornada, construir uma jornada de um relacionamento saudável, mas temos nossos projetos, temos os nossos sonhos, temos os nossos anseios. E a pergunta que eu me faço é: será que vale a pena a gente conquistar o nosso maior sonho? No caso, a última música que o Charlie cantou refletia um pouco sobre isso. Será que vale a pena a gente lutar tanto para conquistar os nossos sonhos, os nossos projetos, e no final ali a gente estar sozinho, a gente ter perdido a nossa família? Vale reflexão. Porque isso vale para vocês, vale para gente. E algo assim, no final do filme, os dois vão seguindo, né? Aí ele sai com o filho e o sapato dele, o, o cadastro está desamarrado. Ela faz um psiu. Aí ela vai lá, calma aí, ela atravessa a rua, se abaixa, dá o laço. Isso demonstra ainda o quanto amor ainda existe, sabe? E o olhar dele também para com ela. Só que mesmo chegando ao final, não houve comunicação. Onde mesmo apesar de tudo, se houvesse um recomeço de conversa, Um perdão. o casamento tinha renascido, mesmo chegando ao final, porque eram ainda pessoas que se admiravam. Faltava apenas isso. Me perdoe pelo que eu fiz. Me perdoe, vamos tentar de novo. Vamos resetar e iniciar do zero. Vamos recomeçar devagarzinho, mas de uma forma totalmente diferente. Ainda haveria tempo. E isso, muitas das vezes, acontece no cotidiano, na realidade da nossa vida, onde deixamos de falar apenas essa palavra: me perdoe, me perdoe e me perdoe. Vamos recomeçar. Sentar, um olhar por outro, chorar, se abraçar e recomeçar. Porque havia o maior patrimônio com eles, apesar de tudo, era o filho. E isso era nítido no casamento, nos dois. O filho era tudo. E muitas das vezes esse tudo a gente esquece que o nosso maior patrimônio não é o carro, não é a casa, não é a mansão, não é o quanto temos no banco, mas o ser tão pequeno e frágil que às vezes está ainda no berço, o ser já adolescente que precisa da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor, dos nossos ensinamentos, ensinar o filho no caminho que se deve andar, mas principalmente do nosso cônjuge, porque foi a pessoa que nós escolhemos, dissemos sim, com a bênção de Deus. Onde essa pessoa nós vamos passar o que tiver de passar, ela vai estar ali ao seu lado. Nos momentos mais difíceis, vai estar ali ao seu lado. Nos momentos de sorriso, vai estar do seu lado. Nos momentos extraordinários, vai estar do seu lado. Porque às vezes você escolhe pessoas que não deveriam estar no seu lado, ou estão no seu lado porque você comprou hoje um carro novo, ou porque você melhorou de vida hoje, ou porque você está bem-sucedido e oferece um status, aí as pessoas querem estar do teu lado. Mas será que quando você estiver doente, essas pessoas vão querer estar do seu lado segurando a sua mão? Será? Ou será que realmente a pessoa
que vai estar do seu lado para o que der e vier, vai ser o seu cônjuge. Essa é a reflexão que esse casal do Tá na Rotina deixa aqui para você. Tá na Rotina toda terça-feira e sexta-feira às 19 horas. Não deixe de convidar amigos, conhecidos, familiares para estarem aqui conosco. Muito obrigada por você ter ficado conosco até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, deixe seu joinha e compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir. É isso aí. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo Até a episódio. próxima. Valeu!